agora. Vamos dar início à nossa 8ª aula do nosso grupo de estudos da EJUD. O tema da nossa aula de hoje e do nosso módulo, que vai durar uma semana, será Sociedade Digital e Ativismo Judicial, Perspectivas e Desafios. E nós temos o grande prazer de receber como palestrante para a nossa webconferência a doutora Ana Cristina Argolo de Barros, juíza do TRT 6. Vou ler um mini currículo que foi enviado, viu, Ana? Formada em 2000 pela Faculdade de Direito do Recife, UFPE, foi assessora de desembargadora do TRT 6 entre os anos de 2000 a 2004. Posteriormente, exerceu o cargo de procuradora federal, lotada junto ao INSS e atuando perante os juizados especiais federais em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ingressa na magistratura do trabalho em 2005, no TRT da 6ª Região, na minha turma do coração. É um grande prazer, porque além de tudo isso, você é uma das pessoas que eu mais admiro dentro do TRT, uma referência para mim, tanto como pessoa quanto como juíza. Então, esse 8º módulo é muito especial por sua presença. Fique à vontade, a casa é sua. Eu agradeço sua participação em nome da Escola Judicial, em nome do Dr. Ivan, que está na direção, e de Rodrigo Samico, que é o nosso juiz coordenador. Fique à vontade, querida. Ai. Obrigada, Matheus. Matheus já começa desconcertando a gente, né? Realmente, é uma honra estar aqui ao lado de Matheus, que inclusive é um dos grandes incentivadores, né, dessa etapa que a gente está aqui agora. Agradeço à escola, aos servidores, e faço isso especialmente no nome de Ana Elizabeth, a doutor Ivan, Samico, por essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Certo, gente? Mas, como o Lucas já até pontuou bem, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Gente, boa tarde a todos. Minhas diletas, meus diletos. Como o Matheus colocou, o nosso tema de hoje diz respeito a duas questões básicas, a sociedade digital e o ativismo. Então, já começo, quero deixá-los tranquilos. Não, é muito corriqueiro quando as pessoas vão falar sobre esse tema de ativismo judicial, que comecem a falar sobre teoria da tripartição dos poderes. Senhores, eu sei, conheço as pessoas que estão aqui, conheço essa audiência extremamente seleta, e eu não vou maçar a paciência de vocês, voltando a conceitos tão básicos como teoria da tripartição. Todavia, não posso me furtar simplesmente dar aquela pincelada. A gente lembrar que essa teoria surgiu lá com Aristóteles, que percebeu 3 funções básicas do Estado, todavia 3 funções básicas que deveriam ser concentradas na figura de uma pessoa. Posteriormente, vem Montesquieu, e na sua teoria da tripartição, ele ratifica essa linha de Aristóteles, mas todavia diz que o poder corrompe e é necessário, então, que seja exercida por órgãos independentes do Estado. Posteriormente, vem Rousseau e diz que o poder soberano não se divide e o que existem somente são órgãos. Esses órgãos que vão exercer essas funções básicas de jurisdição, legislação e executivo, certo? E nós sabemos, atualmente, existe uma concepção moderna dessa teoria da tripartição, onde, inclusive, é muito bem abordado por JJ Canutilho, onde se fala, na verdade, não uma tripartição, mas sim de funções específicas, funções preponderantes de cada um desses órgãos que revelam a soberania. Funções preponderantes que são sempre controladas, balanceadas pela teoria do check and balance, de forma que não haja uma exacerbação, nem usurpação de competências de um pelo outro, certo? Vou colocar aqui, nesse cantinho aqui, certo? Essa questão da tripartição, tão somente não pela questão do ativismo, mas porque lá na frente, quando a gente continuar conversando, a gente vai ver que esse tema vai ser colocado como um dos óbices políticos para ter um olhar negativo sobre o que seria o ativismo judicial. Mas o que eu quero com vocês, irei chamá-los de vocês, tá? Pressuponho que estamos entre colegas, entre colaboradores. Então, vamos lá. O que é realmente pressuposto, um contexto que a gente vai entender como algo necessário para entender o que seria essa ideia de ativismo, e vamos chegar lá, é o contexto de um chamado neoconstitucionalismo. Então, vamos lá.
E o que seria esse neoconstitucionalismo? A gente sabe que existia um período histórico que a gente chamava de Estado constitucionalista. E esse constitucionalismo a gente pega desde lá da Revolução Francesa, através do chamado Estado Legislativo, e que vai até a Segunda Guerra, quando, a partir da Segunda Guerra, a gente entra na ideia de um Estado constitucional. Perfeito. Então, vamos lá. A grande questão, a grande evolução, a gente sabe muito bem que até na década de 30 houve uma teoria, houve uma sistematização do direito, quando ele foi efetivamente colocado como ciência. E essa grande responsabilidade, essa escola de Viena, foi encabeçada pelo Hans Kelsen. Hans Kelsen, que foi, inclusive, baluarte desse positivismo jurídico, a teoria pura do direito, só que existia uma grande questão. O direito era concebido como um sistema positivo, hermético, e existia uma identidade entre direito e regra. Todos nós sabemos o que aconteceu com a evolução dessa doutrina. O Estado positivista se tornou efetivamente um instrumento para atrocidades que culminaram nos estados totalitários que engendraram, inclusive, a Segunda Guerra Mundial. E então, é justamente nesse momento da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente vem com essa ideia de um Estado constitucional. Saímos do Estado legislativo, positivista clássico, partimos então agora para a ideia de pós-positivismo e para a ideia do Estado constitucional. E o que é que marca esse Estado constitucional, gente? É uma questão muito simples. O Estado, o direito, agora percebe que não se pode ser hermético. É necessário dialogar com valores, a moral, a ética. E é justamente esse conteúdo axiológico que vem para o direito que transforma esse Estado agora no Estado constitucional. E uma das consequências disso, com a ideia de princípios que está atuando, é justamente a evolução do direito constitucional, que passa agora a fazer um conteúdo, ou melhor, uma comparação das normas com o conteúdo da Constituição. As normas agora sofrem um controle de constitucionalidade, certo? Então, nesse trabalho de conteúdo, a gente evolui agora para que o direito não seja simplesmente algo que se confunde com o positivo. O direito agora não é só regra. E é justamente nesse mesmo período daquela discussão entre Herbert Hart e Dworkin que ele, ao tratar sobre a teoria da completude do ordenamento, ele fala justamente isso, que regra não é direito. Existe uma ideia maior, a ideia de norma jurídica. E essa norma jurídica, justamente, é um gênero onde se observa as espécies regra e os princípios. Então, aí vem a pergunta, sim, e o que acontece com esse Estado constitucional que muda para esse Estado neoconstitucional? Senhores, existe uma evolução e uma transição onde, após esse grande passo, que é ter esse conteúdo axiológico do direito, entende-se mais, vai-se mais além. Não basta existir a ideia de direitos fundamentais abraçados pela Constituição. Quer a efetividade desse direito. Esses direitos devem ser concretizados. Então, surge essa ideia do neoconstitucionalismo. Esse termo que, inclusive, não é um termo utilizado universalmente. Esse termo surgiu na Espanha, é utilizado em Portugal, ou seja, basicamente na Península Ibérica e também aqui nas Américas. Então, o termo ibero-americano, certo? Então, esse Estado, esse novo Estado, essa nova forma de ver o constitucionalismo, daí a ideia de neoconstitucionalismo, tem essa primeira característica. Os direitos fundamentais devem ser concretizados. Não basta ao Estado simplesmente abraçar a teoria de que existem dogmas fundantes e que devem ser direcionados à sociedade como pré-requisito da existência do homem. Esses direitos devem ter concretude. E então, esse mandamento se apresenta de uma forma tão preponderante, tão efetiva, que, inclusive, os controles de constitucionalidade deixam de ser tão somente de conteúdo ativo, e a gente passa, inclusive, a ideia agora do controle de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, o legislador não vai ser mais
questionado porque editou uma norma que é contrária às normas e aos princípios fundantes do Estado. Quer-se mais, esse legislador deve fazer, deve atuar de forma de cumprir esses mandamentos constitucionais. E aí eu preciso fazer um parêntese, que é sobre justamente a teoria de Robert Alex, que justamente é posterior à de Ronald Dworkin, e ele não só sistematiza e ele sofistica não só a ideia de que existe diferença, que o direito não se confunde com regra, mas que os chamados princípios são verdadeiros mandados de otimização. E mandados de otimização aqui, a gente tem que entender como verdadeiras ordens direcionadas aos órgãos do Estado, aos poderes do Estado, de que aqueles princípios que foram abarcados junto lá na Constituição com o poder constituinte devem ser efetivados. Então, senhores, nós temos aqui agora um Estado que impõe efetividade a essas normas, nós temos agora essas decisões fundamentais e, com decorrência disso, essas constituições começam a abraçar um princípio que é chamado o princípio da tutela efetiva da jurisdição, certo? E é interessante observar que a omissão constitucional, ela pode ser daqueles casos expressos, né? A gente sabe aqueles vários artigos que dizem tal direito nos termos da lei, tal direito segundo lei complementar, mas existe também aquelas omissões que são tidas como implícitas. E é justamente nessas omissões, nessas inconstitucionalidades por omissões implícitas, que cabe especialmente ao Poder Judiciário, ao analisar o direito decorrente do sistema e apontar onde está a mora do legislador. Então, passamos agora, após entender o que é essa omissão que deve ser sanada, e a gente agora parte para essa outra questão. Nós temos um Estado que impõe, que tem como princípio a tutela efetiva das pretensões. E lá, especialmente no direito brasileiro, nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 35, a gente tem justamente o princípio da tutela judicial efetiva. E essa tutela judicial efetiva quer dizer o quê? Nós temos um aspecto negativo, que fala justamente sobre aquele princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Não se pode excluir a lesão ou a ameaça de lesão da análise judiciária. Mas se vai além, esse mesmo princípio, o princípio regra, ele tem uma conotação positiva, que diz respeito, e é chamado até por Pontes de Miranda, como o princípio da ubiquidade da justiça. Não basta o Estado dizer esse direito não pode ser afastado de análise. O Estado tem que trazer os meios, os instrumentos, para que o cidadão ingresse e tenha acesso ao judiciário. Daí também se falar do princípio do direito de ação. E é interessante nisso que, ao falar sobre esses meios de acesso, lá Mário Capelletti, há anos, ele tratou, em um direito comparado, sobre aquilo que se chamou das ondas renovatórias, tratando, de um lado, da primeira onda, que seria de assistência judiciária, aquelas ondas de acesso, justiça especiais, justiça do trabalho, e depois aquelas tutelas de representação coletiva dos direitos difusos, e depois a gente chega a essa terceira onda. Essa terceira onda que seria exatamente todo esse processo que agora no Brasil culminou com o novo CPC. São essas ondas de reforma que visam a dar efetividade àquilo que a gente chama de princípio da efetividade do processo. Não basta simplesmente se ir à justiça. O direito tem que ser efetivamente tutelado. E essa tutela não é naquele conceito antigo de que horrenda, de que a jurisdição concretizar a vontade da lei, e pressupondo também uma lesão do direito. A jurisdição, dentro desse novo Estado, desse Estado neoconstitucional, entende que a tutela efetiva acontece especialmente de forma preventiva. Aí a gente trata daquelas tutelas inibitórias, as tutelas de remoção do ilícito, e só em último caso a gente fala dessa tutela ressarcitória. Então, senhores, para a gente não se perder, espero que não esteja falando de forma muito rápida, a gente parte de um Estado neoconstitucionalista, a gente entende que existem omissões que devem ser sanadas, e a gente entende que existe um princípio da ubiquidade da justiça que impõe a este magistrado e à jurisdição que tenha uma conduta efetivamente proativa. Certo? Espero que a gente não tenha se perdido. E agora eu vou dar mais um passo. E esse passo é, o próprio conceito de jurisdição, dentro desse Estado neoconstitucional, tem uma nova ideia.
A jurisdição é entendida assim como exercício de poder soberano, que se sobrepõe, ou melhor, que substitui as partes, e dentro de uma atividade de reconstrução do direito, ela tutela os direitos, seja de forma preventiva ou seja de forma ressarcitória, quando, infelizmente, não se consegue inibir o dano que aconteça. E é interessante que esse princípio, que foi tão bem abarcado, que já vinha desde o nosso CPC de 73, e que vai agora para o nosso CPC de 2015, e que um CPC cheio de permeios constitucionais, e dá poderes especiais ao magistrado, inclusive dando as chamadas técnicas processuais, tudo como forma de dar meios a esse magistrado, a esse judiciário, de efetivamente tutelar o direito material. Certo? Então, estamos dentro dessa ideia. E não sei se vocês perceberam, mas quando eu falei o conceito de jurisdição, que é basicamente um conceito de jurisdição que é tratado por Marinoni, certo? Quando ele trata lá no seu livro sobre a tutela judicial, os procedimentos inibitórios, ele fala sobre essa ideia da efetividade e, basicamente, calcando que a atividade jurisdicional tem que tutelar e tem que ser o máximo possível efetiva e, sempre que possível, preventiva e abraçar o direito que é postulado em juízo. Então, vamos lá, mas a gente falou de uma certa atividade especial, uma atividade do juiz como uma atividade de reconstrução. E é nesse ponto, quando a gente pensa em efetividade do direito, quando a gente pensa em omissão, e nesse dever de dar uma resposta efetiva ao jurisdicionado, que a gente parte com uma pergunta que se impõe nesse nosso estudo. O juiz, ao atuar, inclusive pelas técnicas processuais, ele cria direito. E aqui, senhores, eu peço uma singela licença para tratar de dois conceitos que são pressupostos para a gente entender esse fenômeno posterior, que é do ativismo judicial. A ideia da textura aberta do direito, também conhecida também como a dupla indeterminação do direito. A linguagem, que é o instrumento básico do direito, existe um entendimento hoje analítico de que toda ciência, que se baseia nessa linguagem, ela sofre os efeitos da indeterminação dessa mesma linguagem que lhe serve de ferramenta. A linguagem não é uma ideia, nunca passa, nenhuma palavra, nenhuma frase passa um conceito unívoco. Todas as palavras, todas as frases possuem em si uma dubiedade que precisa, então, ser objetivada pelo intérprete, certo? E o direito, como utiliza dessa mesma linguagem como ferramenta, ele vai sofrer esses efeitos, ou seja, então, é o que a gente chama dessa textura aberta, ou seja, essa possibilidade de próprio direito se permear para um ou mais sentidos. Só que existe uma segunda questão. Além da própria questão da linguagem impor essa indeterminação do direito, o legislador, através dos conceitos genéricos, das ideias, dos princípios amplos, ele também deixa essa indeterminação, que muitas vezes vai ser suprida pelo executivo através do seu poder regulamentar ou também pelo juiz. Aí vem a questão. É óbvio, por essa própria natureza, e partindo de um novo conceito de interpretação, que já lá Carlos Maximiliano, na sua obra sobre hermenêutica e aplicação do direito, já tratava, com outro nome, dizia que a interpretação sempre coloca um pouco da própria alma do sujeito cognoscente. Quem interpreta também se dá, ou seja, quem interpreta cria. Isso, atualmente, de outra forma, foi chamado da ideologia dinâmica da interpretação. Ao contrário daquela ideia original de que o juiz simplesmente revela o direito está na norma, o juiz pode errar ou não na interpretação, mas a atividade dele vai ser simplesmente reveladora, típica daquela escola positivista, daquela jurisprudência dos conceitos. Essa nova tendência, ela sai desse lugar, um lugar que, inclusive, era extremamente confortável, porque a ideia de segurança jurídica, a ideia de previsibilidade, estava na própria ideia da lei. Essa nova forma de entender o direito, através de uma filosofia analítica, de que esse direito tem como instrumento a linguagem, e que essa linguagem possui uma textura aberta, que vai influenciar no próprio direito, vem a culminar com essa ideia de que o magistrado, ele não só revela o direito, a atividade é também integrativa. Ou melhor, o magistrado, o juiz, ao apreciar a norma,
ele reconstrói o direito. Fala-se muito, né, na atividade criativa do juiz, mas mais do que isso, mais do que criar, o juiz parte do pressuposto de uma norma, parte do pressuposto, na verdade, de uma regra ou dos princípios daquele ordenamento, e com base nisso, na sua atividade interpretativa, ele recria o direito. Ou seja, o direito tem uma base de reconstrução. O magistrado tem essa atividade, e isso vai, agora sim, implicar numa outra questão, que é um dos pontos dessa nossa conversa, que é a ideia do ativismo judicial. Por que ativismo? Eu vou começar invertendo a ordem metodológica, tá, gente? Eu vou começar com uma indagaçãozinha, ou melhor, com uma provocação. Eu vou começar com uma frase do ministro Barroso, no programa Roda Viva desse ano, acho que foi junho ou maio, que ele começa dizendo assim, ao Sem Querido sobre o ativismo judicial, ele fala que o ativismo é uma lenda. Então, eu queria convidá-los agora, espero que a gente esteja construindo conceitos, construindo essas bases, a ideia do Estado neoconstitucional, a ideia das constituições de promoção, a ideia do hermenêutica dinâmica, a ideia da imposição do juiz da resposta efetiva e tutelar do direito. Chegamos tudo aí? Então, eu acho que nós estamos então prontos para poder responder essa pergunta ou essa observação do nosso Barroso. Seria, então, o ativismo judicial uma lenda? Será que a gente, junto com o Curupira, com o Mariposinha, vamos ter mais um elemento lá no dia do folclore, no dia 22 de agosto? Vamos entender junto? Eu começo já dizendo uma coisa, assim, porque, infelizmente, o tempo é curto, mas eu tenho que falar uma coisinha simples. Esse conceito de ativismo, ele não é nosso, para variar, como vários institutos jurídicos é um instituto importado, que uns colocam a sua origem como oriunda, sim, o que é certo é um instituto americano e que vem da Suprema Corte americana. Uns falam que seria lá de 1947, de um artigo de uma revista, onde, analisando a posição dos magistrados, dos 9 magistrados da corte, que em sua maioria eram de indicação democrata, eles teriam tido condutas muito proativas no tocante aos direitos raciais. Então, eles foram denominados de ativistas judiciais. Outros falam de que se diz respeito a um período que vai de 54 a 69 dessa mesma corte, quando ela estava tomada, também por sua maioria, por magistrados progressistas, que fizeram uma lenta e gradual revolução no que tange aos direitos fundamentais e na sua efetividade, a despeito da atuação do legislador e do executivo. Ok. Mas aí, passando essa questão histórica, e vamos pensar uma primeira coisa. O ativismo, ele tem sido observado com 2 olhares básicos. Um olhar enviesado, político e negativo, sendo colocado basicamente, e é por isso que a gente conversou lá no comecinho, lembra? Sobre aquela ideia de tripartição dos poderes. Aí vai chegar agora a razão disso. Eles entendem essa visão negativa do ativismo, fala de que existiria uma exacerbação, uma usurpação do poder do judiciário em relação às atividades que seriam do legislativo e também do executivo. Haveria não ativismo, haveria uma espécie de decisionismo, um subjetivismo, onde o juiz age como um verdadeiro justiceiro social, colocando seus valores próprios em detrimento dos valores que foram colocados na sociedade. Bem, existe uma outra percepção do ativismo, justamente calcado naquela ideia de jurisdição neoconstitucional e do dever de tutela efetiva. E essa visão, sim, é uma visão proativa que o judiciário tem em relação a si próprio. E é uma visão proativa e de necessidade de tutelar, de dar vazão, de dar concretude àqueles mandamentos constitucionais básicos e de que impõem a efetiva observância e concretude na realidade desses direitos fundamentais. Ainda que, e essa é uma das grandes características, seja necessária dar uma visão um pouco mais expansiva, uma interpretação, lembra da interpretação dinâmica, da ideologia dinâmica da interpretação? Pronto. Uma interpretação mais expansiva do que seria aquela interpretação um pouco mais convencional do texto e da norma constitucional. Certo? Então, vamos. Partimos dessa ideia para, então, pensarmos do que seriam esses conceitos básicos. Quando é que a gente vê esse ativismo, né? A gente pode ver esse ativismo desde quando o magistrado
sai da Constituição e aplica diretamente o direito constitucional ao caso concreto, mesmo sem existência de norma. A gente pensa nessa mesma também, desse ativismo, quando o juiz, ao analisar as possíveis inconstitucionalidades positivas, aumenta, ou melhor, flexibiliza os conceitos básicos do que seria as inconstitucionalidades por ação. E, por fim, aqueles casos que são demasiadamente conhecidos de todos, de quando se determina condutas positivas do executivo com relação a políticas públicas, certo? Mas aí, gente, eu acredito que a gente já tem uma ideia bem objetiva. A gente percebe que pelo próprio sistema, pela própria forma como a Constituição é colocada, pela própria forma de como a atividade jurisdicional é colocada, o ativismo não é questão de saber se ele é possível ou se ele existe. Ele necessariamente, pela própria forma dinâmica da hermenêutica, ele vai existir. A questão é saber como ele pode existir. Ou melhor, então aí a gente passa a tratar do que a gente chama das bases de legitimidade desse ativismo. Então, eu parto para uma primeira ideia. O magistrado não deve se sobrepor àquilo que se chama opções políticas estritas, que são de competência exclusiva do legislativo e também do executivo. É interessante observar, e essa é uma das grandes críticas ao ativismo, é que a atividade jurisdicional, ela se exerce e se legitima enquanto exercício da soberania. Mas o juiz, o poder judiciário, não representa o povo. Não cabe, dentro da ideia de funções específicas do Estado, dessas funções preponderantes dos poderes, cabe aos representantes eleitos, legislativo e executivo, essa opção fundamental, ou seja, de expressar, através da sua atividade legislativa, e também o executivo, como os senhores sabem, também participa desse processo legislativo, expressar, através das normas, aquelas opções básicas da população. A atividade jurisdicional, por mais que a gente veja crescentemente de judicialização da política, fruto, inclusive, desse sistema que nós temos, em que os representantes eleitos estão extremamente fragilizados com relação à sua legitimidade perante a população e acabam jogando para o judiciário as decisões que deveriam ser tomadas por eles, o fato é que não cabe ao judiciário se sobrepor. Nós não podemos viver uma república de juízes, nem muito menos nos tornarmos justiceiros sociais. E uma segunda questão que a gente trataria aqui seria a forma de como dar concretude. É interessante observar que nessa atividade representante do povo e como responsáveis por concretizar essas aspirações da população, o legislativo ele encontra dois limites básicos. O primeiro limite, que seria a proibição do excesso em relação a um direito fundamental, e um segundo limite, que seria um limite mínimo, que seria do mínimo existencial. Ou seja, ao elaborar as normas, através da opção política, haveria essas duas posições, essas duas limitações do legislativo. E vem aí a questão, e no ativismo, o que acontece? É importante entender que, justamente, estando adstrito a função de judicial, cabe ao magistrado, numa situação de dar concretude a um direito fundamental, de que ele esteja sempre magiando a esfera mínima, a esfera de sustentabilidade essencial, o núcleo essencial do direito. Não cabe ao magistrado, num dado concreto, no caso concreto, simplesmente, através da sua atividade profissional, criar políticas públicas. Não é esse caso. A atividade será sempre restrita ao mínimo indispensável, ao mínimo essencial. E só lembrando, não vai me caber falar aqui sobre isso, porque o tempo realmente é um tanto quanto exíguo, e isso não se confunde com aquela chamada reserva do possível. A reserva do possível é uma outra questão que diz respeito sobre a execuibilidade dessas decisões, e que é uma doutrina que foi importada da Alemanha, num caso específico sobre a questão de vagas em universidade, e foi transportada para o Brasil, e aqui foi tão desfigurada que deixou de ser uma reserva do possível para virar uma reserva do financeiramente possível, né? E passou durante muito tempo como uma espécie de carta branca, um escudo dos atores políticos para não justificar e não cumprir essas decisões impostas pelo judiciário e que eram necessárias a dar concretude a esses direitos fundamentais. Então,
estamos aqui com certos elementos básicos. Espero que todos estejam aqui ainda comigo e acompanhando a minha ideia, acompanhando essas ideias básicas para que a gente consiga ter um raciocínio sobre esse novo momento que a gente encontra agora. Estado neoconstitucional, efetividade, ativismo. E agora a gente vê uma outra questão. Esse magistrado não está simplesmente frente a necessidades impostas pela a Constituição, sobre esses mandamentos de otimização, da concretude desses direitos. Porque não bastaram todas as premissas, que inclusive são mais ainda delicadas, quando a gente fala desses direitos antigamente chamados de segunda geração, e depois foram chamados de segunda dimensão, mas tão somente para fins a gente ter a ideia de que são aqueles direitos, basicamente, que têm como características as atividades, ou melhor, uma resposta positiva do Estado. A gente sabe que isso é extremamente delicado. E mais delicado agora, quando a gente pensa nesse novo momento, que é essa sociedade digital. Essa sociedade em extrema transformação. Aí você pode dizer, mas Ana, olha, falar em sociedade é necessariamente se falar em transformação, em mudanças, ou seja, é ontológico, é da própria natureza da sociedade, isso. O que a gente tem de novo? Nós temos, senhores. Nós temos e muito. É claro que a gente, pensando em termos bem genéricos, a gente saiu de um sistema, vamos pensar na Idade Antiga, clássica, vamos lá, um sistema medieval, a gente passa para a Idade Moderna, a gente passa para o sistema pelo escravismo, a gente evolui, a gente vai para o capitalismo, passamos por um taylorismo, por um fordismo, chegamos no toyotismo e agora estamos na indústria 4.0. Olha onde a gente está. Houve mudança? Sim. Foi igual às outras? Não. Duas questões básicas, senhores. As mudanças que nós experimentamos nesses últimos 30 anos, elas são de uma profundidade nunca experimentada antes. E, além da profundidade, nós temos também uma velocidade nas transformações que modificaram de forma absurda e de forma estrutural, como nunca se viu antes. Então, esse magistrado, ele se vê dentro desse um novo contexto, ou seja, não é simplesmente uma modificação, a gente vê agora novas formas de interação, a gente vê agora, inclusive, novas formas de como se colocar o trabalho. Hoje em dia, inclusive, se fala sobre modificações disruptivas. Essa é a nova ideia. Modificações disruptivas, de tão profundas que foram e de como exponencialmente se deram de forma tão rápida. Estamos agora dentro da sociedade da informação, a nova sociedade da informação e da comunicação. Estamos falando agora desse momento em que as próprias relações do homem consigo próprio, do homem nas suas relações sociais, e especialmente a relação de trabalho, sofreram profundas modificações. E é nesse contexto que vamos tratar agora esse magistrado que tem que, literalmente, arregaçar as mangas, tem que tratar desse novo problema. Vamos fazer agora esse link. E esse link, tendo visto o tempo, eu vou dividir em duas partes. Nós temos a análise dessa sociedade digital, desses efeitos tecnológicos na nossa própria atividade, e, em segundo momento, eu vou tratar sobre isso em relação a direito material, em relação às relações humanas que nós tratamos. Em relação a nós, como já foi até colocado na nossa última jornada, estamos no momento de aplicação e de absorção dessas novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial. Como os senhores sabem, o CNJ, através da resolução 332, tratou dessa questão da aplicação do AI nos nossos TRTs, e, inclusive, posteriormente a isso, houve uma nova resolução tratando do juizado 100% digital. Sabemos da importância da IA, esses procedimentos, que, especialmente num contexto de deficitário de quadro de pessoal, esses procedimentos que são repetitivos, onde não há necessidade, efetivamente, de uma atuação particular, efetivamente vai ser absorvido e vai otimizar a atividade. Só que aí a gente vem para um segundo ponto, que é a utilização dessa IA e dos algoritmos justamente na atividade decisória. Isso é extremamente polêmico.
Existem, posso citar o caso do professor Eduardo Cruz, da Universidade de Lisboa, que é completamente refratário a isso. Ele entende que a atividade judicial deve ser realizada exclusivamente por homens e que nunca poderia ser por máquinas. Todavia, a própria imposição do volume de trabalho, da própria evolução tecnológica, está colocando isso como uma verdade, e nós devemos tratá-la, certo? Então, IA e decisão. Até onde isso irá? E até onde esses efeitos estarão nas nossas atividades, senhores? E daí é a grande importância que nós, magistrados, temos que ter nesse aspecto. Quando a gente fala sobre a modernização digital do direito, nós pensamos em 4 pilares: inteligência artificial, automação, data lake e o legal design. E é justamente nessa atividade do legal design que diz respeito a essa interação do usuário da tecnologia, não só o usuário, advogado e parte, mas nós, que há essa interação. Ou seja, é importante que nós façamos parte desse processo, é importante que nós trabalhemos junto às nossas TIs, junto aos nossos tribunais, como parte desse procedimento, sob pena de simplesmente haver um hiato, talvez até axiológico, entre essa atividade e a IA. Uma outra questão que é de importância absurda é a questão da possibilidade dos precedentes de base ou os precedentes do algoritmo. Ou seja, a gente sabe que na ideia dos precedentes judiciais, a gente tem ideia 2 bases específicas. Nós temos a segurança, a ideia de previsibilidade e a ideia de isonomia. Só que esse próprio sistema de precedentes, que é de cima para baixo, ele prevê uma conversa com a sociedade. Então, a gente pode pensar, ou seja, ele prevê a sua oxigenação, seja através do distinguish ou mesmo pela superação dos precedentes. E isso com decorrente da própria atividade. Só que o algoritmo não. Então, daí a importância de nós, dentro da nossa atividade, e até para dar concretude, inclusive, aquele princípio da tutela efetiva, nós atuemos. Eu não estou dizendo que a gente vai virar programador, não, gente. Mas é importante que a gente entenda e absorva essa ideia daí, entender que é um instrumento, que é um caminho sem volta, nós precisamos estar atentos. Não é possível o magistrado hoje dar conta de todo o volume de atividade sem se utilizar desses instrumentos. É como se, naquela época do Dr. Gilvan, quando ele colocou a informatização no nosso TRT, um colega nosso, tivesse comprado uma máquina elétrica Olivetti, que tivesse como um grande recurso até apagar, e dissesse, não, eu não quero computador. Eu vou trabalhar com minha máquina. A pergunta é, vocês acham que esse magistrado daria efetiva tutela aos direitos? Ele conseguiria dar celeridade e trabalharia com a ideia de tempo no processo, trabalhando com a máquina? Acho que não, né? Ou seja, então, ser juiz ativo, ser juiz que cumpre o mandamento constitucional é também entender a ideia de adequação a esse momento histórico. Agora, eu saio dessa parte de analisar a nós como instituição e parto para uma das coisas que acho mais interessante, vou ter que focar, vou ter que restringir, o tempo realmente é exíguo, sobre a ideia da IA nas relações de trabalho, especificamente no tocante a recrutamento, em relação à dispensa de trabalhadores, em relação a promoções. Senhores, cada vez mais utilizado no nosso meio das relações de trabalho, a IA como forma de selecionar trabalhadores. E isso também é algo não só corriqueiro, mas até necessário, especialmente nas grandes empresas, onde se analisam 5 mil, 1.000 currículos, e esse está sendo efetivamente o motivo dessa utilização dessa IA. Só que aí, inclusive, vou contar para vocês uma situação específica para a gente entender o problema do caso. A Amazon, há alguns anos, ela criou, dentro da sua sede, um algoritmo visando justamente fazer essa parte de análise de currículos, ou seja, visando a otimizar esse processo de seleção, coleta e deveria, então, classificar os candidatos de 1 a 5 estrelas. Só que se observou depois que o algoritmo ele utilizava um banco de dados que tinha sido feito há 10 anos, onde, basicamente, nesses cargos de TI, especialmente de programação de software e cargos de comunicação, era basicamente formado por homens
brancos. O que ocorreu? O algoritmo entendeu que sempre que existia no currículo da pessoa a condição de mulher, aquela pessoa era menos interessante ou seria menos apta a assumir aquele cargo. E assim se observou que aquele algoritmo, que aquele critério acabava fazendo uma efetiva discriminação em relação àquela parcela da sociedade, tanto de gênero como também racial. Aí então vemos uma segunda questão. Gente, isso é muito importante ter em mente. A ideia da inteligência artificial, a ideia do algoritmo, a ideia de machine learning, ou deep learning também, não é algo neutro e imparcial. O algoritmo, ele carrega dentro de si os prováveis preconceitos do programador. Ou, se não houver do programador, se a base de dados desse algoritmo que ele tomar tiver opções ou concepções preconceituosas ou dizer respeito a um dado momento histórico distorcido, ele vai perpetuar esses preconceitos. E, do outro lado, a ideia de machine learning como uma própria tática do sistema em que o algoritmo aprende com suas próprias experiências, ele vai se aperfeiçoando, inclusive, para poder dar novas decisões otimizadas. E sem intervenção humana, acontece uma outra questão. O sistema, a IA, pode, inclusive, determinar decisões que eram completamente imprevisíveis lá atrás na sua programação. Ou seja, algo extremamente delicado que pode afetar profundamente a ideia de isonomia, especialmente no seu sentido de não discriminação, na ideia de acessibilidade ao emprego. E é por essas e outras que, inclusive, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, ele trata sobre essa questão, especificamente nas relações de trabalho também. Ele proíbe, como regra geral, que qualquer decisão que afete o direito dos trabalhadores, ou seu perfil profissional, seja calcada numa decisão exclusivamente de tratamento de dados eletrônicos, de informática. Isso é proibido. Aqui no Brasil, a nossa LGPD não fez essa proibição, mas ela fez uma coisa. Pelo princípio da transparência, a nossa LGPD viabilizou o direito de revisão, que não necessariamente vai ser por uma pessoa natural, e também o direito à explicação. E é aí, gente, que eu conclamo vocês para esses futuros casos, que com certeza haverá muitos casos de pessoas que não foram admitidas e vão alegar discriminação, ou pessoas que foram até dispensadas por esse tipo de método. E aí a gente vai dar concretude ao artigo 7º da Constituição, especialmente no seu inciso 2º, e lá no seu inciso 27, que trata sobre a proteção do trabalhador contra a automação. E essa automação a gente tem que entender no sentido amplo. Lembra? Interpretar de forma extensiva para dar completude ao mandamento constitucional. Automação não é só robotização, não é só perda de cargos porque o robô tomou o lugar de 20, 30 funcionários. Robotização, automação, não é só questão de saúde do trabalho, no meio ambiente do trabalho. Tem que ser inserido nesse conceito a ideia de IA, a ideia de algoritmo, a ideia de machine learning. Certo? E então, com esse novo artigo, o artigo 20 da LGPD, a gente começa a vislumbrar a ideia de uma impossibilidade de uma dispensa sem uma motivação específica. Certo? E, inclusive, se não houver essa explicação, se não houver um fundamento real, podemos até pensar também em aplicar de forma analógica a esse caso os termos da lei contra a dispensa discriminatória de 1995. E assim a gente pensar ou numa reintegração ou mesmo numa indenização, nesse caso específico, certo? Senhores, importante observar, esses casos não é exercício irregular do Poder Judiciário, não é exercício irregular nem extensivo equivocado do Judiciário ou da jurisdição. Nós estamos diante de uma norma, estamos diante de casos concretos onde podemos optar em ter uma visão tacanha do texto constitucional ou de dar completude a esses direitos. E, por fim, eu não poderia deixar de falar para vocês sobre um caso específico agora, que tivemos há 15, 20 dias, que foi aquela decisão do STJ sobre o caso Uber.
eu não tenho a pretensão de aqui, nessa conversa, falar com os senhores ou esmiuçar o tema dos trabalhadores por plataformas. O que eu posso simplesmente dizer para vocês é que, basicamente, hoje, dentro desse contexto, nós observamos 3 posicionamentos dentro do nosso judiciário. Nós temos aqueles colegas que, ao analisar as plataformas de trabalho, essas plataformas mistas, que temos como exemplos clássicos, Uber, 99, iFood, eles observam, sim, a existência de uma subordinação pelo algoritmo, se entende que o carro, a bicicleta, não é a ferramenta de trabalho, porque é simplesmente uma ferramenta de trabalho, na verdade, porque, na verdade, o capital, o que gira, o que faz engrenar esse tipo de atividade é justamente o controle dos dados. É o novo capitalismo, né? É o capitalismo de dados, é o capitalismo de vigilância, e ao analisar por essa forma, e as várias formas de controle existentes nessa relação, eles entendem, sim, que existe uma relação de emprego. Outros menos, ou melhor, mais conservadores, partem para um conceito de subordinação objetiva ou mesmo reticular, e se utilizando, inclusive, do artigo 6º da CLT, que fala sobre teletrabalho, e pelo artigo 420 alguma coisa, lá do contrato intermitente, que fala, inclusive, da possibilidade de o trabalhador recusar o chamado ao trabalho e, mesmo assim, ser empregado, utilizando desses conceitos, dessas normas, e do conceito de subordinação estrutural, objetiva ou reticular, também entende o vínculo. E existe um terceiro grupo, que são aqueles que entendem que a relação é civil, é uma prestação, não há vinculação, existe autonomia, liberdade de trabalhar, de não trabalhar, ok. O fato é que, recentemente, no STJ, houve uma decisão sobre esse tema. E por que no STJ? Porque houve um conflito de competência. E nessa decisão, e isso é importante para nós, nós observarmos especificamente, que, ao analisar, não houve uma posição efetiva do STJ no sentido de dizer que trabalhador por plataforma não é empregado. Não houve. Há muito tempo a gente sabe que o STJ, ao tratar sobre esse tema, ele se pega a ideia de causa de pedir e ao pedido. E foi assim feito. Nesse caso especificamente, o trabalhador, foi lá de Minas Gerais, ele simplesmente disse, olha, eu fui suspenso e eu quero que seja reativada a minha conta, eu quero voltar a trabalhar e eu quero indenização e faço isso. Em nenhum momento esse trabalhador alegou que era empregado, que era subordinado. Não. E foi com base nisso que a decisão do STJ reconheceu que a competência, no caso, era da justiça estadual, da justiça comum. Por mais que tenha se alardeado aos 4 cantos de forma distorcida, como acontece muito com a imprensa, de STJ reconhece a competência comum para contrato de Uber, não foi isso. Não foi isso. Ainda que, e isso eu tenho que fazer essa observação, no curso do voto condutor, o relator, não sei qual a intenção implícita, ele fala, sim, sobre a ideia de contrato de emprego, sobre o fato do Uber não ser, mas não era essa causa. Não era isso que estava em jogo. A questão posta era, eu fui desligado e quero reativação. Não houve nenhum momento, seja na inicial, seja na contestação, discussão sobre vínculo empregatício. E por que estou falando sobre isso agora? Mais que uma questão processual do que o direito material em si. Senhores, esse caso já chegou no STJ. O STJ, mesmo não tendo os efeitos que iria, já sinalizou algo do que vai acontecer se esses conflitos efetivamente lá chegarem. É importante entendermos que os contratos de trabalho por plataforma, esses contratos são no universo dessas várias formas de relação que surgiram nessa nova sociedade digital. A gente está pensando, vamos pensar no youtuber, digital influencer, controlador de drones, isso no universo de várias outras relações que vão surgir. É importante nós termos em mente que, infelizmente, estamos caminhando cada vez mais de uma sociedade do emprego para uma sociedade de trabalho. E a gig economy está aqui, batendo em nossas portas. E o que eu venho falar aqui agora para vocês é uma questão muito simples. A Justiça do Trabalho,
ela tem a vocação histórica, a vocação de ser a justiça que tem a forma de dar a efetiva tutela a esses direitos. Ainda que não se entenda que na relação de trabalho ou na relação de emprego, nós somos competentes para essas relações de trabalho. O que eu conclamo aqui, até porque, senhores, essas atividades clássicas, elas estarão cada vez mais encolhendo. Então, se nós, como magistrados do trabalho, simplesmente abdicarmos de tratar, de apreciar e tentar tutelar as pretensões desses trabalhadores, que empregados ou não, mas têm direito a questões mínimas, a direitos mínimos, ao meio ambiente mínimo, estaremos simplesmente abrindo mão da nossa própria razão de existir. É comum dizer que competência é poder. Cada vez mais dentro dessa sociedade e observando essa nova economia, essas novas relações de trabalho, a gente observa que mais do que poder, o exercício dessa competência, ela se configura como razão de legitimidade de existir. Se continuarmos com esse procedimento de abdicação de competência, esse procedimento será simplesmente uma forma autofágica de encerrarmos e acabarmos com a própria ideia da nossa justiça. Precisamos ter ideia de que a justiça do trabalho é vocacionada e deve se observar e deve se inserir nesse novo contexto e aplicar o direito necessário dentro dessas novas relações de trabalho. Se não for assim, se o magistrado não entender que está no novo momento, que se não fizer o uso das tecnologias, se não perceber as peculiaridades dessa nova forma de ser, dessa indústria 4.0, dessas novas formas disruptivas de trabalho, essa justiça não durará cerca de uma década. Certo? É importante ser ativista não é simplesmente um discurso político, mas é entender que existe essa vocação constitucional. E sobre essa ideia de acordar para esse tema, acordar para essa necessidade da nossa vocação, eu gostaria de fazer, eu gosto dessa analogia. Existe um filme que ele trabalha muito com metáforas. O Matrix, ele fala justamente sobre esse momento, um momento no futuro, um momento onde a tecnologia tomou conta da Terra e tomou conta da humanidade. E existe um diálogo nesse filme em que o futuro preceptor do escolhido, Neo, ele, que até o Morpheus, não à toa, o Morpheus, que é o deus grego do sono, ele conversa com ele e oferece a ele 2 pílulas. Uma pílula azul, que é ofertada como forma de ele continuar no estado utópico em que se encontrava. Ou seja, ele vai continuar naquela matrix, sem perceber o que está acontecendo ao redor, e assim ele viverá bem até o fim dos seus dias, de uma forma apagada e tacanha. Mas ele também oferta para o Neo a pílula vermelha, que seria uma forma, então, dele acordar, sair daquele estado de letargia e entender e visualizar tudo o que está acontecendo ao redor. Ou seja, de que a humanidade sucumbiu e que é necessário, então, tomar medidas para poder, então, recuperar e reviver o que seria a humanidade naquele planeta. Eu não vou dizer, obviamente, qual foi a pílula que o Neo escolheu, mas eu posso dizer que, no tocante à ideia e à percepção de que nós precisamos nos colocar, absorver a tecnologia e fazer o uso dela naquilo que é necessário, e entender que o mundo mudou e temos que mudar junto, eu escolhi a pílula vermelha. Matheus, com isso eu encerro aqui e dou a palavra a você, tá? Ô, Ana, eu já sabia que ia ser muito bom, porque, afinal de contas, eu não lhe conheço de hoje, e a gente convive no nosso grupo, você sempre com suas falas e suas opiniões sobre os temas, de uma forma sensacional, assim, você é muito precisa, mas eu fiquei surpreso, não vou mentir, não. Não, eu fiquei muito surpreso pela sua facilidade de tratar de tantos temas. Você falou de muita coisa importante hoje. Você falou de viés algoritmo, você falou da importância para a gente, de que a gente tem que se inserir
nesse mundo, a gente não pode estar alheio disso, porque é uma realidade que está aí, que ela não vai deixar de estar. E deu um show no final, lembrando a todos nós que nós somos justiças do trabalho e não apenas justiça do emprego. E é muito importante isso que você pontuou, porque essa perda de competência ela tem sido algo, está se avançando com relação a isso. O STF há pouco julgou, criou um precedente sobre representação comercial. Então é algo perigoso essa ideia de que a gente só julga emprego, porque como você falou, emprego é algo que num futuro não tão distante ele pode não existir, né? Nós estamos caminhando para o mundo do trabalho. Olha, eu estou assim realmente muito bem impressionado. Foi um show, Ana. E em nome da Escola Judicial eu agradeço essa Repito, nada como ter amigo, hein? Não, é de verdade, é uma constatação. Foi um show, assim, prendeu a atenção e assim temas difíceis e concatenados de uma forma lógica e didática. Parabéns, tem talento, viu? Você tem que falar mais para a gente. Eu vou tomar minha pílulazinha vermelha. Eu vou tomar minha pílulazinha vermelha. E sobre a pílula, eu acho perfeito, porque o Matrix ele fala uma frase que eu adoro, que ele diz que a ignorância é um bálsamo. Ele é um bálsamo que liberta, não é verdade? Uma metáfora, ele faz uma metáfora com Alice e também com aquela caverna de Platão, né? É um filme maravilhoso, messiânico e cheio de metáforas da vida, é maravilhoso. Pronto. Se você conseguir ler os comentários, é só elogios a você, viu, Ana? Tá, todo mundo gostou bastante. Eu não tenho dúvida que quem tem amigo não tá só. Quem tem amigo não tá só. Mas não é amizade, foi muito bom, foi excelente. Um beijo, obrigado em nome da escola. Gente, obrigada a todos, obrigada. Foi um prazer. Novamente, agradeço a Matheus, agradeço a Beth, agradeço a todos os amigos, né, que estão aqui e que, como eu disse, a gente, quem tem amigo nunca está só e, assim, sempre acolhido, sempre abraçado. Quem seríamos nós sem ter vocês assim na vida? Brigadão, viu? Parabéns, Aninha, você nos orgulha sempre. Amamos você, você arrasou. Laurinha, suspeitíssima. Arrasou.